Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vamos para Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nós já vimos numa outra parábola que o homem que semeia é o Senhor Jesus. Esse é o homem que coloca nas parábolas da boa semente de Mateus, do semeador, o homem é Jesus. A boa semente em Mateus são os filhos do reino. A boa semente em Marcos, onde tem também a parábola, é a palavra de Deus. E é interessante essa diferença, essa distinção que é feita. Os filhos do reino aparecem em Mateus como a boa semente, e em Marcos é a palavra de Deus que é a boa semente. Então, é como se a palavra de Deus estivesse intimamente associada àqueles que são filhos do reino. E aqui, então, nós vemos que esse homem encontra um tesouro escondido num campo. O campo, nós sabemos o que é. O campo é o mundo. Nós já vimos isso antes. O campo é o mundo. O homem, então, certamente é o Senhor. É o Senhor. Existem aqui algumas interpretações que são bastante furadas. Uma é que o tesouro, alguns pregam por aí que o tesouro é Cristo. E que nós, o homem, somos nós, que vendemos tudo para comprar o campo, para ficar dono daquele tesouro também. Ora, isso não faz sentido nenhum, porque primeiro nós não temos nada para vender. Segundo, que nós não vamos, se o tesouro for Cristo, nós vamos ficar a ver navios, porque nós não vamos conseguir comprar o suficiente para ter a Cristo. E aí isso aí já falaria de uma salvação por obras, né? Você tem que vender tudo que você tem para comprar a Cristo. Isso aí não faz sentido nenhum. Mas o inverso disso faz sentido. Porque quem é que veio ao mundo para comprar um campo? E o campo é o mundo. Quem veio adquirir esse mundo inteiro por causa do tesouro que estava escondido nele? Bom, tem um versículo que fala, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Cristo veio comprar esse mundo, veio pagar com seu sangue para comprar o mundo e tudo que tinha nele. E tudo que tinha nele. Tem um outro versículo também, em 1 João, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Olha que interessante. Não que ele vai salvar todo mundo, mas o preço que ele pagou é suficiente para salvar todo mundo. Para não ficar um que não seja salvo. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, com uma ilustração. Parece que isso realmente aconteceu num sequestro que houve eu acho que na Colômbia, ou na Bolívia, acho que foi Colômbia. E os terroristas sequestraram lá um monte de gente, levaram para a selva e depois começaram a negociar com o governo para devolver as pessoas. Aí o governo fechou lá um valor por aquele tanto, digamos que tinha 30 pessoas que foram sequestradas, estavam todas escondidas na selva, junto com os guerrilheiros. Aí o governo acertou o valor, mandou helicópteros lá da Força Aérea para levar o dinheiro e trazer os sequestrados. Aí os helicópteros desceram, começaram a pegar as pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 29. Ué, mas foi 30 a combinação. Ficou combinado 30. E o governo pagou o preço integral pelas 30 pessoas. Mas teve um problema.
uma mocinha lá se engraçou com um dos guerrilheiros e não queria ir embora da guerrilha. Ela se apaixonou pelo guerrilheiro e ficou lá. Então eles pagaram o preço por 30 pessoas, mas só levaram 29. Assim é Cristo. A obra de Cristo, ele veio e morreu por todos. Isso aí você encontra também versículos falando assim, ele morreu por todos. Depois você encontra versículos que falam assim, para salvar alguns. Ele morreu por todos os 30, para salvar os 29. Vamos botar junto com a historinha. Então, ele comprou realmente o mundo, ele comprou toda a população do mundo para ele. Mas ele não vai levar todos, porque nem todos querem. Alguns preferem ficar apaixonados pelo guerrilheiro desse mundo, que é Satanás, o príncipe desse mundo. Então, aqui nesse versículo, ele é a propiciação de 1 João 2:2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então já deixa claro aqui, né, que a obra dele tem uma extensão infinita. Então não tem como limitar a obra de Cristo. Fala assim, não, mas ele só veio pagar por... Não. Ele morreu por todos. Mas ele salva alguns, porque nem todos querem ser salvos também. Agora, voltando então à nossa questão do tesouro, já vimos o que é o reino dos céus, que é semelhante a um tesouro. E esse tesouro, quem é? Não é a igreja. Não é a igreja. Esse tesouro, podemos até pensar na igreja, aplicando da forma que eu falei, né? Em cima daquilo para que é a destinação correta da parábola. Mas não é a igreja. Tem um versículo muito interessante no Salmo 135, versículo 4, que diz assim, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Esse é o tesouro de Deus, escondido onde? Na terra, no campo, no mundo. Esse tesouro estava exposto no início, né, da história de Israel, as 12 tribos juntas ali e tudo, mas chega um momento na história de Israel quando há uma divisão e 2 tribos permanecem em Jerusalém e 10 tribos vão para o norte, para Samaria, e atrás de Jeroboão. E essas 10 tribos, com o tempo, elas acabam sendo levadas no exílio e nunca mais voltam e ninguém sabe mais onde estão. Vai aparecer um monte de gente escrevendo aí onde estão as tribos e coisas assim, mas para todos os efeitos, para efeitos bíblicos de estudo da Bíblia, essas são aquelas tribos que desapareceram do mapa. Talvez eu e talvez você sejamos membros dessa tribos perdidas de Israel, né? Mas de qualquer maneira, onde é o ponto que eu quero chegar? Não dá mais para olhar para o mundo e falar que Israel é o tesouro, como fala o versículo, né? O Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu próprio tesouro. Ok, ele escolheu. Mas cadê o tesouro? Está escondido no mundo. Tem só a pontinha dele para fora, que é Judá e Benjamim, as 2 tribos que ficaram em Jerusalém. Mas o tesouro todo está debaixo da terra, está escondido, está oculto. Então o que esse homem fez? Ele veio ao campo e comprou, ele não comprou um pedacinho do campo, ele não comprou o tesouro, ele comprou o campo. E o campo é o mundo. Lembrando da parábola da boa semente. O campo é o mundo. O Senhor explica lá no começo. O campo é o mundo. Ele comprou o campo onde o tesouro está escondido. Vai chegar um momento quando esse tesouro vai ser revelado. Quando o Senhor Jesus vier reinar, os seus anjos sairão por todo o mundo, juntando o resíduo de Israel, o remanescente das tribos, das 10 tribos, e trazendo todos para a terra ali de Israel. Os anjos vão fazer esse trabalho. Então, Israel será novamente reunido na sua terra.
Agora veja que eu pulei aí 2000 anos de história, hein? Eu já saí lá de trás do tempo da parábola e já fui para a grande tribulação. Nesse parêntese está a igreja, que não aparece na profecia. A igreja era um mistério escondido em Deus, não estava escondido no campo. O tesouro está escondido no campo. A igreja, escondida em Deus. O mistério escondido em Deus, revelado a Paulo. Ele fala isso, que esse mistério escondido em Deus. Então, quando vier à tona, quando Cristo vier para reinar, para julgar as nações, então ele vai trazer esse tesouro à tona. E vai mostrar para todo, vai expor para todo mundo esse tesouro. Então veja que eu falei, mas não enfiei a igreja nessa história, porque realmente ela está nesse parêntese que é oculto na história da profecia. Nós desfrutamos dessas coisas, nós podemos desfrutar dessas coisas que o Senhor fez e vai fazer ainda, mas sempre fazendo essa distinção. O que é para Israel e o que é para a igreja. Senão vira confusão. Que é a confusão que existe nas religiões, né? Não sabem distinguir, um lá olha para o Antigo Testamento e fala assim, eles tinham um castiçal de 12 lâmpadas, né? Vamos adotar esse castiçal. Ele adota o castiçal. O outro vê lá no Antigo Testamento, eles davam o dízimo, vão adotar o dízimo. O outro, eles lavavam os pés, vão adotar o lava-pés. Daí alguém entra e fala assim, mas Jesus lavou os pés dos discípulos. Sim, filho, mas ali também é judaísmo. O que é difícil para muitas pessoas perceberem é que as coisas que você encontra nos evangelhos não são cristianismo, são judaísmo voltado para o remanescente de judeus fiéis que irá reconhecer o seu Messias quando ele vier para reinar. Então tudo ali tem a ver com o judaísmo, não com o cristianismo. Começa o cristianismo em Atos capítulo 2. E mais adiante, a revelação do que era realmente o cristianismo, né, a igreja, é mais adiante quando Paulo se converte e é chamado pelo Senhor. Porque ainda em Atos, no começo, o próprio Pedro e os outros discípulos não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Por isso que você encontra, logo depois da formação da igreja em Atos 2, onde você vai encontrar todos aqueles judeus convertidos, não eram gentios convertidos, eram judeus convertidos. Você vai encontrá-los no templo de Jerusalém. Muita gente me pergunta, mas Mário, o que eles iam fazer no templo se eles agora não eram mais, não seguiam mais o judaísmo? Na cabeça deles, eles seguiam o judaísmo, porque eles acharam, no começo, aquilo que aconteceu aos olhos daqueles primeiros cristãos era um reavivamento do judaísmo. Não tinha nada a ver com a igreja, era um reavivamento do judaísmo. Depois, quando vem Paulo, ele vai revelar os mistérios que esteve oculto em Deus, e que a igreja é um só corpo, que Deus iria derrubar a parede que faz distinção entre judeus e gentios e fazer dos dois um único corpo, um só corpo. Eu já falei em uma outra ocasião que por isso que é uma falta de bom senso quando nós encontramos cristãos querendo parecer judeus, se fantasiando de judeus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.